Olá, que a bênção de Deus em Jesus Cristo esteja sobre todos nós nesse dia. Sou o pastor Abraão Demétrios, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, e nesse dia estarei compartilhando com você a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo conforme nos é apresentado no livro de Juízes, no capítulo de número 10, no versículo 6, a palavra do Senhor nos diz assim: tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. O que seria fazer o que é mal perante aos olhos do Senhor? Não é algo que fica na nossa axiologia, naquilo que eu penso, mas aqui fica bem definido no livro dos Juízes o que é fazer aquilo que é mal aos olhos do Senhor. E no livro de Juízes, o fazer o que é mal aos olhos do Senhor é cair no pecado da idolatria. É nos revoltarmos contra Deus, de modo que o nosso coração, a centralidade do nosso coração e da nossa adoração não é Deus, mas são as coisas dessa criação. E quando assim nós procedemos, nós incorremos no desagrado de Deus. Deus fica irado contra nós quando nós não o adoramos, não o reverenciamos. Isso é algo altamente perigoso. Aqui nos diz, no livro dos Juízes, que foram 7 divindades às quais se entregaram os filhos de Israel. Eles fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor, porquanto deixaram o Senhor e não o serviram. Eles serviram aos deuses dos filhos de Amon, dos filisteus, dos moabitas, os deuses da Síria, a Astarote. Foi toda uma multidão, se assim podemos dizer, de ídolos aos quais o povo de Israel aqui se entregou. E isso foi fazer aquilo que é mal aos olhos do Senhor. E, em última instância, nós podemos dizer que todo pecado é fazer aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Todo pecado é uma quebra da lei de Deus, que diz que nós não devemos servir a outros deuses, que diz que nós não devemos prestar culto a ídolos. Todo pecado é uma quebra do segundo mandamento, de que o Senhor nos diz que nós não devemos fazer imagem de escultura e adorarmos os ídolos. E foi exatamente isso que os filhos de Israel estavam fazendo aqui. E esse perigo da idolatria, todos nós estamos sujeitos a ele. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nós podemos idolatrar qualquer coisa. Há pessoas que idolatram o dinheiro, há pessoas que idolatram a fama, outros que idolatram o poder. Existem alguns que idolatram padrões de vida, idolatram a sua agenda. As coisas não podem sair de maneira diferente do modo como ela planejou. Existem muitos ídolos aos quais nós podemos levantar no nosso coração. Ídolos que vão trazer consequências gravíssimas e duríssimas para nós enquanto pessoas e que também vão causar prejuízos, danos severos àqueles que estão ao nosso redor. E a palavra do Senhor nos diz que aqui, nesse contexto do livro de Juízes, e algo que se aplica à nossa vida também, é que quando os filhos de Israel assim procederam, a ira de Deus se acendeu contra Israel. A ideia aqui de a ira de Deus se acendeu traz a ideia de um fogo que sai pelas narinas, de modo semelhante a um touro enfurecido. E se nenhum de nós queremos estar na frente de um touro enfurecido, o que dizer diante daquele que é o Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, que tem todo o poder, que é onipotente? Nós deveríamos temer e temer muito. É o que diz no versículo 7, acendeu-se a ira do Senhor contra Israel. E o que é que acontece no versículo, na continuação? E entregou-os nas mãos dos filisteus. O Senhor deixou de proteger Israel. O Senhor os entregou nas mãos dos filisteus e dos filhos de Amon. Uma consequência duríssima, gravíssima.
No versículo 8 diz: os quais neste mesmo ano vexaram e oprimiram os filhos de Israel. Veja que aqueles que são utilizados como instrumento de juízo de Deus aqui nesse momento são aqueles que Israel estava adorando os seus ídolos. Isso nos faz refletir sobre o ato de que os ídolos eles fazem com que o seu adorador entre em um processo de decadência natural. Os ídolos são aqueles que aquele que se dá ao ato da idolatria, ele entra em um processo, por assim dizer, de autofagia. Ele começa a se auto-sabotar, se destruir. É isso que acontece. Os filhos de Israel estavam adorando os deuses dos filisteus e os deuses dos filhos de Amon. E é justamente os filisteus e os amonitas que vêm para oprimir, para trazer vergonha, vexame a Israel, para os esmagar sem dó nem piedade por 18 anos, é o que diz na continuação do versículo 18. Eles oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá e contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. É a isso que conduz a idolatria, é a angústia. Alguém que idolatra o dinheiro vai ver que as consequências na sua vida vão ser danosas. Vai se encontrar mais cedo ou mais tarde em um poço de tristeza, em um poço de angústia. E possivelmente é alguém que vai ter afetado muitas pessoas ao longo da sua busca desenfreada pelo ídolo do dinheiro. Existem pessoas que mentem, que oprimem outras pessoas por causa do dinheiro, mas vai chegar um momento em que essas mesmas pessoas que idolatram o dinheiro vão se ver em uma condição de profunda angústia, porquanto os ídolos eles fazem com que os seus adoradores entrem nesse processo de decadência. E mais cedo ou mais tarde, aqueles que andam no caminho da idolatria se verão na mais profunda angústia e tristeza. É assim com qualquer pessoa que deixe de fazer de Deus o centro da sua vida e faça do dinheiro o sentido da sua existência e comece a amar o dinheiro mais que tudo, mais que família. Pare de respeitar o próximo, pare de ter consideração pelas pessoas que estão ao seu redor e comece a fazer tudo que estiver ao seu alcance, seja algo lícito ou até mesmo ilícito, para ganhar dinheiro. Essa pessoa mais cedo ou mais tarde vai se encontrar em uma profunda angústia. Assim também aqueles que se entregam à idolatria da sexualidade, se entregam por inteiro aos prazeres da carne, seja na área sexual ou qualquer outro tipo de pecado. O final vai ser um final de angústia. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas no fim são caminhos de morte, são caminhos de destruição, são caminhos de angústia. A verdadeira alegria, ela se encontra quando nós estamos de acordo com o propósito a qual nós somos criados. Nós somos criados para a glória de Deus, para prestar culto ao Senhor e a Ele somente, adorar somente a Deus, o Deus que se revela nas Sagradas Escrituras, o Deus que nós conhecemos por meio de Jesus Cristo, adorar somente a Deus. Se você está passando por um momento em sua vida em que você consegue identificar que tem idolatrado alguma coisa, até mesmo uma pessoa, quem sabe, este é um momento de arrependimento. Como diz o Senhor Jesus, o reino de Deus é chegado, arrependei-vos e crede no Evangelho. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, confessar os nossos pecados e adorar somente a Deus por meio de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e que essa palavra encontre lugar em nosso coração. Em nome de Jesus.